Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas estamos aqui novamente para a gente poder compartilhar mais um pouco sobre o livro de Atos, neste propósito do estudo do livro de Atos na juventude e adolescentes de Getsemane Missão Vitória. E tem sido uma bênção, tem sido edificante e tem sido uma oportunidade que nós temos de estudar a Palavra de Deus, conhecermos mais através desse livro histórico, uma grande motivação, um grande incentivo para não somente nos enchermos desta palavra, mas também para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e mais ainda podermos levar adiante esse evangelho que salva e transforma a vida das pessoas. Nós vimos no último capítulo, no capítulo 5, um pouco sobre todo o contexto evangelístico e o que isso produzia em torno. Nós falamos sobre Ananias e Safira, nós falamos sobre os discípulos, nós falamos sobre Gamaliel, um homem ali, um fariseu que se dedicava ao estudo da palavra. E agora nós entramos no capítulo 6, um capítulo crucial nesse momento que nós estamos vivendo do livro de Atos. Porque agora nós vamos iniciar o capítulo 6, onde ele vai se dividir em dois pontos específicos. No primeiro ponto nós vamos falar primeiramente sobre a organização logística. O que acontece? Durante aquele período, quanto mais pessoas se agregavam àquele grupo, começou a exigir um pouco mais de organização naqueles processos. Os discípulos se dedicavam, os apóstolos se dedicavam ao ensino das escrituras, ao ensino das palavras. Porém, a igreja não vivia somente do estudo da palavra. As pessoas viviam agora numa comunidade, uma maneira onde eles tinham que compartilhar de tudo e não somente da palavra. E começaram a perceber que muitas pessoas estavam tendo dificuldades para receber os donativos alimentícios naquele processo, principalmente as mulheres. Então, ao ver isso, eles decidiram verificar uma possibilidade logística para poder atender todas essas pessoas. E quando levado até os discípulos essa dificuldade ou esse, vamos dizer assim, esse obstáculo que eles também agora tinham que viver, que eles tinham que vencer por causa da organização da comunidade, eles então têm uma ideia brilhante. Nós não podemos deixar de ter o estudo da palavra ou se dedicar ao estudo da palavra. Nós não podemos deixar de continuar ensinando esses ensinamentos que produzem vida. Então nós vamos ver do verso 1 ao verso 7 essa dinâmica. Aí eles propõem uma ideia. Vamos levantar homens, pessoas que sejam idôneas, pessoas que também tenham um conhecimento de como essa comunidade convive, pessoas que tenham o aporte da palavra, a autoridade da palavra e que possam agora compartilhar ou gerenciar toda essa logística que nós precisamos. Pode parecer uma coisa absurda, mas é o natural de agora uma igreja vivendo em comunidade. A organização deste propósito. Não deixa de ser sensato dizer que não somente nessa época, mas principalmente nos dias de hoje, a igreja é uma organização que precisa ser gerida com idoneidade, a igreja precisa ser gerida com propósito e com organização. As coisas de Deus não são bagunçadas, pelo contrário, Deus ele zela por uma organização sadia. E assim foi feito. Foram estabelecidos homens que pudessem servir no diaconato. E aqui a gente enxerga um grande passo para entender o ministério diaconal hoje, que serve hoje, inclusive, nas igrejas. São aqueles responsáveis por essa organização, a fim de que todos possam usufruir daquele bem que o Senhor tem derramado sobre aquela comunidade. E se destaca um desses diáconos, que inclusive a Bíblia vai citar, ou o autor de Atos, Lucas, vai citar, que ele era cheio do Espírito Santo, que é Estevão. Estevão vai se destacar como um judeu, mas conhecedor das Escrituras e que se destaca agora como um homem cheio do Espírito Santo, que fazia prodígios, maravilhas e que era direcionado sempre pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para poder fazer todos esses feitos e se destacar no meio desses homens, desses diáconos que exerciam esse ministério. Só que ali, ao Estevão se destacar nisso, produziu nas pessoas discussões. E muitas pessoas se discutiam, discussões, vamos dizer assim, num nível até mais elevado teológico. A gente vai ver grupos se juntando a partir do verso 8 até o verso 15, que fim desse capítulo, nós vamos ver que grupos agora começam a discutir, certamente discussões não discussões básicas sobre o cristianismo, mas pela característica dos povos destacados, os povos citados aqui, como a Bíblia vai dizer no verso 9, os libertos, da sinagoga dos libertos, os judeus de Cirene, os de Alexandria, assim como aqueles da Cilícia e da Ásia, eram povos que estudavam até a filosofia como um meio de compreender toda a questão do universo, toda a questão dessa divindade, desse Deus. E é interessante porque no verso 10, verso 11, vai se destacar que nenhum deles conseguia
ultrapassar, ou nenhum deles, como dito no termo bíblico, nenhum deles eles conseguiam resistir à sabedoria com qual Estevão falava. Nós entendemos muito bem que Estevão só conseguia falar dessa forma porque ele era direcionado pelo Espírito Santo. Como vimos lá logo no início, nos estudos dos primeiros capítulos de Atos, se destaca justamente porque o Espírito Santo de Deus era com Estevão e abençoava ele com poder, com autoridade, para que ele pudesse levar esse evangelho salvífico. E Estevão se destaca por isso. Se destaca a tal ponto que se levantam esses homens agora que subornavam outros homens, ou que passaram a subornar outros homens, para começar a alegar que Estevão estava trazendo heresias, estava pregando coisas que não condiziam com aquilo que eles acreditavam, que estava quebrando princípios, inclusive, onde se divergiam dos ensinamentos dos apóstolos ou dos ensinamentos que regiam naquela época. E isso vai ser um grande gancho para o que vai vir logo após esse vídeo, no vídeo do capítulo 7, onde nós vamos ver o grande discurso de Estevão. Certo é que uma coisa eu vou adiantar para vocês como spoiler. Estevão é conhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. E vocês vão entender o porquê. Então eu te convido não somente a curtir esses vídeos, mas compartilhá-los também e poder deixar o seu coração à disposição para aquilo que Deus tem para fazer e para falar na sua vida. Assim como aproveitar os próximos vídeos. Se você deseja saber um pouco mais sobre a história de Estevão e sobre a história da igreja, acompanhe esse estudo sobre o livro de Atos. E não deixe de assistir o capítulo 7, porque será incrível. Que Deus abençoe sua vida grandemente, ilumine seu coração e a sua mente e possa trazer à sua vida a transformação que só a palavra produz, com autoridade e poder por meio do Espírito Santo. Grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.